Olá. Pai do Senhor, pessoal de casa, prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar aqui hoje, falando desse tema. Espero poder, através do Espírito, abençoar a sua vida hoje. Vou fazer igual lá na minha igreja. Você que está online e não compartilhou ainda, deixa Deus usar o seu dedo aí. Marca os amigos. Como sempre, quando eu venho aqui, me dão um tema sempre desafiador. Mas eu vim em paz hoje. Falar sobre influência no tempo em que nós estamos vivendo é um pouco complicado. Foi me dado um texto, e eu quero iniciar nesse texto, de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, e o versículo 21. Você que está em casa aí, quiser pegar papel e caneta, eu acho que é legal. Vai receber algumas chaves aí do Espírito para esse tempo que nós estamos vivendo. O apóstolo Pedro vai escrever e vai dizer assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Bom, quando a gente fala de cristianismo, eu e você precisamos entender uma coisa. A gente vive num tempo em que as pessoas, à medida que avançam na vida, eu tenho a sensação que algumas pessoas acabam perdendo a essência do Evangelho. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolheu a mim, quando Deus escolheu a você, nós precisamos entender uma coisa. Quando Deus chamou você, Ele já tinha um plano. Ele já tinha um projeto. Logo eu preciso entender uma coisa. Que o chamado de Deus para a minha vida, ele está muito mais relacionado àquilo que eu vou frutificar no reino, do que aquilo que Deus vai fazer por mim enquanto indivíduo. Talvez essa palavra agrida um pouquinho o nosso senso moral de evangelho, porém, Deus me inseriu dentro de um projeto. Por isso que a palavra me ensina, olha, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas que estão no contexto do texto vos serão acrescentadas. É claro que o Senhor Jesus, ele está falando de um cuidado a partir de um movimento dentro do reino de Deus. Então eu, como cristão, preciso entender uma coisa: Evangelho não é uma plataforma de negociação a respeito daquilo que eu preciso e a respeito de movimento. Já existia uma direção, já existia algo construído, e na verdade nós somos apenas uma peça daquilo que Jesus construiu na cruz do Calvário. Então, de fato, o nosso propósito está muito explícito nas palavras do Senhor Jesus nos evangelhos. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E aí, quando Jesus fala de sal, Jesus está dizendo o quê? Eu chamei vocês para vocês se misturarem a algo, e a vida de vocês precisa dar um sentido a esse algo. Ele está dizendo, vocês serão influenciadores daquilo que eu estou colocando em vocês. Quando a gente fala de influência, até mesmo fora de um contexto teológico, quando a gente fala dentro de um contexto psicológico, sociológico, nós precisamos entender pelo menos 3 eixos na vida. O ambiente que você está exerce uma influência sobre você.
O contexto da tua vida, o contexto cultural, a maneira com que você foi criado, a sua subjetividade, ele exerce influência sobre você. Existe um terceiro fator, que é o fator genético. Seus pais tiveram uma influência genética, hereditária sobre a tua vida. Então nós estamos o tempo todo sendo influenciados. Mas alguns pensadores da psicologia vão dizer que o ambiente te influencia e você também influencia o ambiente. Na verdade, são forças que estão se chocando o tempo todo. Agora, se Cristo te chamou, se Cristo chamou a mim, é porque de fato Ele sabia que através do Espírito Santo, eu e você, temos condições de influenciar o ambiente que nós estamos vivendo. E aí, não venha falar para mim que o teu ambiente é um ambiente difícil, cheio de conflitos, que o teu ambiente não te ajuda, que o teu contexto não te ajuda, que a tua vida não te ajuda. A gente pode olhar muito bem para o Samuel. Ele está na casa do Eli, um profeta que não ouve mais Deus. Ele está na casa do Eli, que tem filhos que são mercenários, que são corruptos espirituais, mas Samuel permanece íntegro. Samuel consegue ouvir a voz de Deus, um ambiente que ninguém está ouvindo, cara. Eu não sei se você na tua casa está sentindo Deus, mas eu estou sentindo Deus aqui. A gente fica o tempo todo tentando autorizar o nosso fracasso espiritual. A gente fica o tempo todo tentando dar autorização para mentir, para pecar, para errar. A gente fica contando mentiras para nós, dizendo: não, eu tenho direito de fazer o que eu estou fazendo, porque o meu pai não me ajuda, porque minha mãe não me ajuda, porque o meu líder não me ajuda, porque a igreja é má, eu não preciso da igreja, porque a igreja me abandonou. Para com esse negócio. Porque o único que prometeu que estaria com você durante toda a sua vida foi Jesus. E posso te dizer uma coisa: Ele não falha nas promessas dele, cara. Todo mundo pode falhar, todo mundo pode ter te abandonado um dia, mas se tem uma coisa que Jesus é fiel. Autorização na falha dos outros, para a gente não ter esse posicionamento de influenciadores. Não é só você que tem problema, pelo amor de Deus. Não é só você que está sofrendo. Esse tempo de pandemia, ontem eu recebi pelo menos 3 pedidos de ajuda, e um deles era de um jovem que estava querendo se suicidar. E aí às vezes, porque Deus não nos deu o namorado, a namorada que a gente queria, o fulano não falou com a gente, ou aconteceu isso, só porque aconteceu aquilo, você está querendo autorizar as suas mazelas. Desculpa, mas quem conhece a minha característica é esse caminho aqui mesmo, não tem outro, tá? A falar com a Fernanda e a Márcia que me chamaram. Então a gente precisa sair, sabe, desse ambiente de miséria. Posso te dar um conselho nessa noite? Se afaste de quem autoriza as suas misérias. Se afaste de pessoas que autorizam os seus pecados. Se afaste de pessoas que autorizam a sua mente. Se afaste de pessoas que autorizam a vida de trevas que você quer viver e quer levar. Por quê? Porque segundo Pedro, Jesus não te chamou para isso. Essa não é a proposta divina na sua vida. E aí talvez você vai dizer assim para mim: pastor, eu tenho muita dificuldade de romper, de vencer, eu não consigo. Por favor, alguém pode pegar minha garrafa de água? Está na mochila aí, do ladinho. A pretinha. Isso, obrigado. Eu não consigo vencer, eu não consigo romper, eu não consigo ir adiante. Obrigado, querido. Por que será que você não consegue? A vida é feita de conexões. Conexões.
tudo nasce, tudo acontece a partir de uma conexão. Tudo é conexão. Você se conecta, e aí quando você se conecta, você está gerando uma oportunidade de fazer um download e um upload. Mais ou menos isso. Desculpe o inglês. E aí às vezes a pessoa, ela quer ter uma vida espiritual saudável. E aí, você precisa entender que as suas conexões, elas são como acessos. Pessoas são acessos. Por exemplo, se você pensar agora que, pai, vai te vir uma lembrança, vai te vir um sentimento. Teu pai te faz acessar ambientes, teu pai te faz acessar emoções. Se você pensa em um amigo, você vai ter um pensamento a respeito dele. Se você pensa em alguém que se opõe a você, essa pessoa, ela traz para a sua vida acessos de tristeza, acessos de raiva, acessos de amor. Então pessoas são acessos. Se eu estou com dificuldade de ter uma vida espiritual saudável, qual é o tipo de conexão que eu tenho que estabelecer? Qual é o tipo de pessoa que eu tenho que me relacionar? Como ter uma vida espiritual saudável, se as minhas conexões, todas elas, se opõem a uma vida espiritual saudável? Você quer ter uma vida espiritual saudável de um influenciador? Comece a analisar hoje, agora, as conexões que você tem. Quais são os tipos de pessoas que você anda? Quais são os tipos de jogos que você joga? Quais são os tipos de páginas na internet que você visita? Quais são os... Você quer saber uma coisa? Você quer saber algo sobre você? Analisa quais são os tipos de programa de TV que você curte. Quais são as músicas que você gosta de ouvir? Ainda bem que está online, eu saí daqui, ninguém vai querer me bater. Porque na verdade a gente tem um discurso de que a gente não está bem, e de que a gente quer mudar, ou de que a gente quer melhorar, mas a gente tem a dificuldade de pagar esse preço. Ninguém muda num estalar de dedos, dá trabalho. Agora, essa questão de ser influenciado, principalmente, tem muito a ver com duas coisas, pelo menos: o prazer que você sente pela influência que você recebe, ou o que você quer se tornar através da influência que você recebe. Quando você recebe influência de alguma coisa, e por que eu estou falando de ser influenciado? Porque antes de você se tornar um influenciador, você precisa ser bem influenciado. Porque se você for um influenciador sem carregar algo que é saudável, algo que é de Deus, você vai ser uma influência negativa na vida das pessoas. Então, para pensar, quais são os livros que você gosta de ler? Quais são as pessoas que você gosta de conviver? Quais são as músicas que você gosta de ouvir? Quando você faz isso, que tipo de sensação você está tendo? Que tipo de prazer está gerando em você? Ou o que você quer se tornar? O que você espera se tornar com as amizades que você tem hoje? O que você espera se tornar com as leituras que você faz? Eu preciso dizer a você, e você sabe disso, que os seus olhos e os seus ouvidos são pelo menos duas portas de entrada para o seu corpo. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve fala muito a respeito daquilo que você está se tornando, daquilo que você é, de onde você vai chegar. Então não de receber essa graça de Deus, vivendo de qualquer maneira, escolhendo, fazendo escolhas erradas e andando com pessoas erradas. E talvez você diga: eu quero influenciar aquela pessoa, mas como influenciar alguém se eu nem mesmo sei quem eu sou, ou o que Deus representa para mim? Como influenciar alguém se eu não tenho certeza das verdades que eu carrego? Conexões. A gente vive numa geração que anda muito preocupada com uma coisa:
o que pode e o que não pode. A geração atual, a preocupação é todo. Pode fazer isso? Não pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pode fazer tatuagem? Pode beber? Pode usar piercing? Pode ouvir música A? Pode ouvir música B? E aí fica o tempo todo buscando informações a respeito disso. Deixa eu te falar uma coisa. E isso, o dia que Deus falou isso comigo, isso devastou assim, mexeu muito comigo. Porque eu acho que às vezes a gente a igreja em algum momento, seja por cultura, seja por costume, seja pela palavra, nos privou, e a gente parece que essa vida com Jesus de privação não é uma vida tão boa, que a gente precisa de anestésicos. Não, eu preciso ouvir, e eu não estou falando contra a tatuagem, ou contra a música, ou seja lá o que for. Eu estou dizendo que a gente está o tempo todo buscando anestésicos nessa caminhada, porque me parece que esse chamado de Jesus é muito pesado e cansativo. Então eu preciso ouvir uma música secular para relaxar, eu preciso ouvir alguém que tem alguma coisa que não é cristão, porque ele é sábio também, e eu vou relaxar. Eu preciso fazer uma tatuagem, eu preciso tomar um vinho, eu preciso tomar alguma coisa, e a gente fica disputando o tempo todo na rede social, e falo como quem está na rede, o tempo todo se expondo para isso, porque pode, porque não pode, porque Jesus quer o coração, porque Jesus não era assim, porque Jesus amava todo mundo. Peraí, eu acho que tem alguma coisa errada dentro do nosso propósito de vida. Porque quem está focado dentro de um propósito, não fica perdendo tempo com coisas tão pequenas. Daniel, capítulo 1. A gente vai ver a história do Daniel. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do Deus. Olha só, Deus pega o povo de Jerusalém e entrega na mão do Nabucodonosor. Deus é bom, amém? Sim, Deus é bom. Agora Deus está pegando o povo dele e está entregando na mão de um inimigo. É um Deus bom que está proporcionando algo ruim. No versículo 5, o texto vai dizer assim: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Você sabe que quando Nabucodonosor oferece dos manjares a Daniel, Daniel se recusa. E aí aqui a gente vê um outro ponto. No versículo 2 nós temos um Deus bom, que está proporcionando algo mal. No versículo 5 a gente vê um rei mau, que está proporcionando algo bom. Qual a diferença entre o bom e o mal? A diferença é o espírito que está por trás daquilo que está oferecendo. Isso é muito sério. Por quê? Deixa eu clarificar a sua mente. A gente está o tempo todo perguntando sobre coisas, sobre aquilo e sobre aquilo outro. A pergunta que você tem que fazer: qual é o espírito que tem por trás disso que eu quero? Independente se é bom, independente se é ruim, independente se gera prazer ou se não gera prazer, qual é o espírito que tem por trás dessa música? Qual é o espírito que tem por trás da bebida? Qual é o espírito que tem por trás desse louvor? Qual é o espírito que tem por trás desse livro? Porque de fato,
A Bíblia vai dizer que o mundo jaz o maligno. Tudo que se faz nessa vida, tudo, por trás tem uma motivação, por trás tem uma base espiritual. Paulo já vai dizer, a nossa luta contra a carne não é contra o sangue, mas é o mundo espiritual. Logo, se você está me ouvindo hoje, e você está em conflito com o seu líder, com a sua casa, eu desafio a você pensar nesse viés. Qual é o espírito que está por trás disso, que você quer tanto viver, que você quer tanto viver? É algo para se pensar. A gente fala muito de João capítulo 4. Deus está buscando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Faz todo sentido essa palavra. Qual é o espírito que tem por trás das tuas mãos levantadas? Qual é o espírito que tem por trás das notas que são tocadas no instrumento? Do som que sai da tua voz? Qual é o espírito que tem por trás do glória que você dá? Talvez é sobre isso que Jesus está dizendo. E verdade, pastor, o que se aplica à verdade? A verdade é simples. Qual é o pai de família que tem por trás desse cara que levanta a mão? Qual é o amigo de escola que tem por trás desse jovem no louvor? Porque a verdade é isso. Deus quer que aquele que está aqui em verdade seja o mesmo que está em casa, seja o mesmo trabalho, seja o mesmo que está entre os amigos, seja o mesmo que está na circunstância difícil. A verdade que Deus quer de você é essa. Não é essa verdade que você julga ser do teu coração porque você está aqui, não. Deus quer que você chegue diante dele em verdade. E qual é a tua verdade? É aquele cara que é pai. Deus quer que aquele adorador passe por aqui. Aquele jovem que está lá na faculdade, é aquele que Deus quer ver aqui. Não é o travestido ou com máscara. Então, preste atenção numa coisa. Antes de você entrar em questões, porque pode, porque não pode. Qual é o espírito que está por trás disso? Simples. E aí você vai ficar com menos dificuldade e vai dar menos trabalho aos seus líderes. Porque a gente está tão preocupado. Pode, não pode, eu quero, não quero. Lá em Atos capítulo 16, a gente vai ver o apóstolo Paulo, que ele está em lugar, não me lembro a cidade agora, mas de repente vem uma menina, e essa menina está dizendo uma verdade. Lá vai o Paulo, o pregador do evangelho. É uma verdade o que ela está dizendo. Porém, por trás dessa verdade, existe um espírito maligno. E às vezes a gente quer ouvir coisas, e porque a gente quer ouvir coisas, a gente vai até pessoas que na verdade são fontes contaminadas, e porque elas falam aquilo que a gente quer ouvir, está tudo bem. Queridos, hoje tem igreja para tudo. Você quer beber? Tem igreja para isso. Você quer ter relação sexual antes do casamento? Tem igreja para isso. Você não acredita no inferno? Tem igreja para isso. Você não quer dizimar? Tem igreja para isso. Tem igreja para tudo. Tudo. É por isso que nós temos que a gente está tão preocupado com as nossas verdades e vontades, que nós deixamos de analisar a Escritura. Será que Jesus teria esse comportamento? Será que Jesus faria desse jeito? Faria dessa forma? A gente fica o tempo todo arrumando essa desculpa. E aí quando você se deixa seduzir, porque eu vou te falar uma coisa, querido, que todo mundo é difícil. E se você é como eu, você um dia chegou diante de Deus
e falou assim: a barra está pesada demais. Você não tem pena de mim, não? Você não tem um pinguinho de dó? Você sabe por que eu não consigo vencer? É porque tem muita luta. Estão me perseguindo, estão me maltratando. Se você é como eu, você já teve esse momento na tua vida. E pode ser que volte a ter. A gente está sempre tentando arrumar uma desculpa para a gente conseguir a cidade aos nossos erros. A gente está sempre buscando adequar o evangelho às nossas demandas. Como é difícil a gente encontrar pessoas que querem ser moldadas, que querem ter suas arestas cortadas, que tem um coração ensinável. Como é difícil encontrar gente que está disposta a renunciar. E aí a gente tem criado nesse século um padrão de que Deus aceita tudo. E vou te falar uma coisa: quem me conhece sabe que eu não sou legalista, não sou religioso. O que eu busco é o entendimento da palavra. O que a Bíblia me diz é a minha regra de fé. E se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu vou buscar esclarecimento na palavra. E se eu tenho dificuldade de encontrar o esclarecimento, eu e o Espírito Santo, eu vou buscar um mestre, porque a igreja, Deus, o Espírito deixou o mestre para justamente me conduzir dentro disso. Agora, o que não pode é eu querer ter interpretações, emoções. Enquanto você quiser moldar o evangelho a você, você nunca será um influenciador efetivo. Você pode até influenciar pessoas, mas você vai estar levando elas para o lugar que Deus não quer. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Será que enquadra aqui? Está enquadrando? Tá. Enquadrando. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Nós temos uma água turva aqui, ó. Tá? Imprópria. Imprópria para beber. Essa água não serve para matar a sede. O destino dela é o esgoto. Não serve para lavar. Não serve. É água. Mas sabe qual é o destino dela? É jogar fora. Essa água aqui é boa. Água boa para se beber. Água limpa. Olha o que diz Eclesiastes. Capítulo 10, se eu não estou enganado. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Deixa eu me ater à primeira parte do versículo. Ele está dizendo assim, ó, um pouco de mosca pode contaminar todo o trabalho que faz. Esse negócio de influenciar e ser influenciado no reino dos céus é muito sério. E você precisa ter muito cuidado com aquilo que você está idealizando como o evangelho. Porque hoje na nossa geração, o que eu vejo de jovens que criaram um evangelho a partir das suas próprias emoções não está escrito. Às vezes você vai lá na rede social e faz uma postagem, e aí entra lá um hater, entra alguém e começa a debater, e começa a falar um monte de coisa, e aí você vai ver a caminhada do cara, o cara tem 20 anos. Não que a juventude não tenha potencial e capacidade. Eu só preciso entender uma coisa: informação é diferente de sabedoria. O fato de você ter informação não significa que Deus está falando com você. Hoje o que mais temos são pregadores que destilam informações.
E gente boa, gente habilidosa, gente capaz, gente sábia, que está o tempo todo derramando em você muita informação, e muita informação boa. Nem sempre a informação vai te levar para o destino que Deus quer. Agora, essa água está perdida. Agora, deixa eu te levar uma reflexão, pessoal que está em casa. Eu vou pegar um pouco de água boa e vou jogar aqui. Pergunta: essa água se tornou boa? Melhorou essa água? Porque eu joguei um pouco de água, eu posso beber? Não vai me causar dano? Claro que não. Imagina que você é essa água boa e limpa, e que o mundo é essa água turva e suja. Perceba que se você só derrama um pouco, não resolve. Qual é a ideia? Talvez por isso Jesus vai falar que quando a gente bebe da água que Ele nos der, tem um rio que jorra, porque o rio fica o tempo todo. E se você perceber que se você continuamente ficar derramando água boa aqui, uma hora vai transbordar, até que toda a sujeira vai ser colocada para fora, e aí a água daqui vai se tornar igual a essa. Significa o quê? Que dá trabalho ser um influenciador. Não dá para sair de casa apenas um dia qualquer, disposto a pregar. Você tem que sair todos os dias. Não dá para orar apenas um dia por essa pessoa que você quer alcançar. Você tem que orar todos os dias. Não dá para subir no monte apenas uma vez. Não dá para fazer propósitos apenas uma vez. Você precisa ser insistente e persistente até que a tua santidade e jorrar nela. Ela vai começar a colocar as trevas para fora, a ponto de literalmente ela estar curada e santificada para Deus. A gente desiste às vezes na primeira semana. É muito trabalho, é muito cansativo. A gente se cansa. Sabe por que a gente se cansa? Muitas vezes a gente se cansa no reino de Deus, porque a gente vai fazer as coisas de Deus sem passar tempo com Deus. Se você quiser fazer as coisas de Deus sem passar tempo com Deus, você vai se cansar. Você não vai dar conta. Se você quer fazer as coisas de Deus, se você quer ser um influenciador, você precisa passar tempo com a água da vida. Muito tempo com ela. Agora, vamos olhar no viés oposto. Essa água está pura, limpa, boa para beber. Essa não. Olha só. Caiu só um pouquinho. Pergunta: contaminou essa? Dá para beber? Não dá mais. Imagina se você comprar uma garrafa de água de 500 ml e alguém chegar nessa garrafa e jogar algumas gotas de água de esgoto nela. Você bebe? Percebe que é proporcional? O papel do influenciador e o papel do influenciado? Com tão pouco, você consegue corromper todo o recipiente. Com pouquíssimo. E é por isso que eu volto. Quando a gente fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com aquilo outro, pode, não pode, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E às vezes, coisa pequena, estão te contaminando. E aí, você pensa, isso é tão pouquinho. Tão pouquinho. Imagina, vamos pensar de novo. Encha um copo de água gelada, delicioso. Pelo menos vou falar de mim. Eu não gosto de leite.
Se você pegar um copo de água, uma jarra dessa aqui, ó, e você jogar uma colher de leite aqui, eu não tomo mais. Acabou. Pode estar gelado, pode estar bonito, não tomo. Deus não é diferente. Você sabia que quando se fala de vida, quando se fala de sacrifício vivo, a gente está falando de cheiro. Quando se fala de adoração, a gente está se falando de algo que está queimando, e esse algo que está queimando, está produzindo esse cheiro de Deus. A pergunta hoje é: que cheiro tem? Qual é o cheiro que sobe para Deus quando você oferece sacrifício vivo a Ele? Porque eu até posso dizer que eu estou oferecendo sacrifício, sim. Agora, o problema, que cheiro que tem esse sacrifício? O que está chegando às narinas de Deus? De fato, nós temos uma missão. De fato, nós temos um propósito. De fato, Deus chamou a mim e a você para fazer algo extraordinário. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que esquecer de todas as dificuldades da nossa vida. Porque se você pensar nas dificuldades da tua vida, você vai dar autorização para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Lá no livro de 2 Reis, nós vamos ver Naamã. E aí, dentro desse cenário, a gente vê que vai para a casa do Naamã uma menina, segundo a Bíblia. E essa menina é levada escrava. Se a gente tentar montar aqui o background da vida dela, o pano de fundo da vida dela, a gente vai entender que essa menina está sem família. Essa menina está sem casa. Essa menina está sem liberdade. Essa menina está na casa de um leproso. E você sabe o que é para um judeu estar na casa de um leproso? Talvez uma das coisas mais terríveis dentro da cultura judaica, porque o leproso tinha que ficar longe da sociedade. Agora essa jovem está dentro da casa desse leproso. Sabe o que é muito poderoso e interessante? O fato dela se tornar uma escrava não fez ela esquecer do Deus dela. O fato de estar junto não fez ser um propósito. Para que Deus chamou ela? Talvez você está ouvindo essa mensagem. Você talvez passa um filme na tua cabeça. Dá para tocar aqui já? Estamos terminando. Você precisa fazer algumas perguntas para você hoje. A primeira delas é: o que eu preciso arrancar da minha vida para eu me tornar um influenciador do reino? O que eu preciso tirar da minha vida hoje, agora? O que eu preciso mandar embora da minha vida? Para que eu literalmente me posicione como quer que eu me posiciono. Não existe dificuldade para quem decidiu amar a Deus. O Davi é um cara segundo o coração de Deus. E eu imagino que esse menino tem um monte de problema. Sabe por quê? O Samuel está lá na casa do pai dele para ungir o próximo rei de Israel. E o pai, Jessé, nem se lembra do Davi. Ele é o último a chegar naquele ambiente. Talvez chegou um pouco, um tanto quanto assustado. O que está acontecendo aqui? Ninguém me avisou. Ele é o último da fila. Ele não tem lugar à mesa. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não está diante de Deus. Ele talvez não é conhecido pelos homens, mas ele já é conhecido por Deus.
E aí o texto vai dizer que quando Davi recebe o óleo, o Espírito do Senhor entra nele. O Espírito do Senhor entra nele. Entenda essa palavra. Não é sobre ter habilidades. Não é só sobre ser rico, sobre ser pobre, sobre ter muito, sobre ter pouco. É sobre ter o Espírito de Deus. É sobre ter o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito do Senhor entra nele. E ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que um espírito mau, da parte permissiva de Deus, entra em Saul. E agora o Saul está sendo atormentado. E agora o Saul, ele está passando por um momento de angústia, porque o espírito mau está atormentando ele. E aí alguém fala: olha, eu conheço um menino, eu conheço o filho do Jessé. Ele é um rapaz guerreiro, ele é um rapaz comportado, ele é um rapaz que teme a Deus, ele é um rapaz que toca bem uma harpa, ele é um rapaz que louva a Deus. Saul manda buscar esse menino, porque quando o espírito mau entrar em você, esse menino vai tocar. Ele vai te influenciar. O Saul é rei, gente. O Davi é pastor. Relacionado à posição que você está. Você não precisa ser grande para influenciar pessoas. Você só precisa carregar Deus dentro de você. Você não precisa ser velho para se tornar um influenciador. Você só precisa ser cheio da graça, da unção, do poder. E poder é dado a todos deliberadamente. Poder não está rotulado a posições, não está rotulado a culturas, a etnias, não. O Saul é rei, o Saul tem governo, o Saul tem riqueza, o Saul tem majestade, o Saul tem habilidade de guerra, o Saul é poderoso, o Saul é escolha do povo, mas ele não tem o que o Davi tem. E o Davi entra dentro do palácio. Talvez ele não tinha roupas adequadas, talvez ele não tinha estatura adequada, não tinha aparência adequada. E lá vem aquele menino com a harpa debaixo dos braços, e o rei assentado no trono, com coroa na cabeça, mas não tem graça, não tem vida, não tem poder, não tem espírito, não tem aceitação de vida. Se depara diante do menino, um simples menino, e agora esse menino através do que? Através daquilo que ele se relaciona com Deus. A arma mais poderosa que nós temos como influência no mundo é aquilo que nós usamos para nos relacionar com Deus. E o que Ele usa para se relacionar com Deus é a harpa. É com isso aqui que eu falo com Ele. É com isso aqui que eu escrevo os meus salmos. E é com isso aqui que eu vou influenciar o poderoso, o maior do que eu, o que está sentado no trono. Sabe por quê? Diante da presença de Deus, os títulos caem. Diante da grandeza de Deus, as aparências enganam. Aleluia. Você está esperando o que para começar a influenciar pessoas? É só a Bíblia que você tem? É só o que você precisa? É só um devocional diário que você tem com Deus? Que você fica maluco, maluca dentro do quarto? Que você chora, que você rola, que você pula, que você fala em línguas? É tudo que você precisa, cara. Você pensa que as coisas precisam mudar para você começar a influenciar pessoas? Mas bispo, pastor, eu não tenho uma rede social tão expressiva. E daí existem outros ambientes que Deus te colocou. Existem outros ambientes que você transita. Existem outros ambientes que Deus reservou para você.
influenciar pessoas. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento nessa casa, juntamente com esses teus filhos, Senhor. Que essa palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela desça ao coração, que ela nos transforme, que ela nos liberte, que ela nos restaure, que ela nos cure. Em nome de Jesus. Visita agora esses que estão em casa, corações partidos, entristecidos, enegrecidos, amargurados. Que o teu Espírito, Senhor, possa comunicar a tua graça, o teu amor e o teu perdão, de gente que não se acha digna, mas ninguém é digno diante de ti. Mas o Satanás está usando essa coisa de não se sentir digno para matar essa pessoa. Mas em nome de Jesus, que o teu Espírito nessa noite vivifique e fortaleça essa pessoa, esse jovem, essa jovem, esse adolescente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, somos gratos a ti por tua bondade. Continue abençoando essa casa, esse lugar, em nome de Jesus.